portugueses se estabeleceram nas terras brasileiras, eles espalharam por várias regiões do litoral. E durante esse processo de ocupação do território, ocorreu grande micenização com os povos indígenas. Micenização significa que eram misturas de raças, misturaram os negros que vieram da África e outros, né? Com o passar do tempo, os colonizadores construíram fazendas, povoados e instalaram-se engenhos e marinhas de sal. Marinhas de sal é o local onde eles preparavam a água do mar para fazer o sal. Tá? Ali começaram a escravização dos índios e dos negros. Os índios e os negros trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Além de trabalhar nas lavouras, eles também trabalhavam, faziam serviços domésticos. Mais tarde, eles vieram trabalhar também nas minas, em busca de ouro, em busca de riqueza. Passaram-se 200 anos. Passaram-se 200 anos para que os portugueses se instalassem também em Goiás. Eles ainda não tinham chegaram a ter acesso em Goiás, né? O governo de Portugal, preocupado em garantir as terras, possuir as terras brasileiras, né, com medo que outros estrangeiros pudessem apossar das terras, eles começaram a explorar as terras e as riquezas, né? E os primeiros 30 anos de colonização, o governo de Portugal tomou novas medidas para governar a colônia. Ele dividiu a colônia em 15 faixas de terras e entregou cada uma a um português, que era escolhido pelo rei. Escolhida pelo rei. E para que cada um governasse essa divisão de terra, né? E essa divisão de terra era chamada de capitanias hereditárias. Hereditárias porque era passada de um para o outro, né? De pai para filho. Um herdava as terras do outro. Certo? E as pessoas que eram escolhidas para governar essas terras eram chamadas de donatários, capitão donatários. Era o capitão donatário que ia administrar ali aquelas terras, né? Aquelas colônias. O Brasil foi dividido então em capitanias hereditárias. Podemos ver no mapa que a divisão no mapa, a divisão política do Brasil dividiu em capitanias, né? Dividiu o Brasil em terras, capitanias. E como foi? Era o Maranhão, Rio Grande, Itamaracá, e enfim as 15 capitanias, assim por diante, até completar as 15 capitanias. As terras que formam o estado de Goiás ainda não estavam no mapa. Se vocês observarem bem o mapa, vocês vão ver que não encontra ainda, né? Os portugueses não tinham noção da extensão, do tamanho da terra. Eles não conheciam o interior, né, das terras, onde ficava o interior das terras. Então, por isso que essas terras não estavam no mapa de Goiás. No mapa. As 15 capitanias, só 2 prosperaram. Foi a de Pernambuco e a de São Vicente. E as causas do fracasso das capitanias não ter dado certo foi devido à terra ser muito extensa, devido à extensão muito grande, né? O Brasil ficava longe de Portugal, para administrar ficava mais difícil. E também havia muito ataque de índios.
governo teve, então, que modificar a forma de governar. O que ele fez para modificar essa maneira? Fazer terminando. O que ele fez, então, para poder modificar essa maneira? Ele enviou para o Brasil o governador-geral, Tomé de Souza, para que ele governasse toda a colônia. Governasse toda a colônia, porque ele tinha mais poderes, ele tinha mais poderes, ele era mais forte, então ele conseguia uma administração mais correta. Tomé de Souza chegou ao Brasil por volta de 1549 e desembarcou na Baía de Guanabara, onde ele formou a cidade de Salvador e passou a ser chamada de ser a capital da colônia. E pouco a pouco Portugal foi trazendo para o Brasil, Vai terminando. foi trazendo para o Brasil a sua maneira de governar, os costumes, a língua, e assim formar as capitanias hereditárias.